agora do Vasco, que está perto de anunciar um reforço. Lucas de Sena chega agora para trazer mais informações para a gente. Oi, Lucas, boa tarde para você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todos e todas que nos acompanham no Globo Esporte. O Vasco treinou hoje pela manhã e encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra a Chapecoense, aqui em São Januário, às 8 da noite pelo Brasileirão. E a diretoria do Vasco aguarda a chegada ao Rio de Janeiro do atacante argentino Spinelli, de 29 anos, que estava no Independiente Del Valle do Equador. Ano passado, ele fez a melhor temporada da carreira, marcou 28 gols em 50 jogos. Fez um gol a mais que o Verratti, por exemplo, que estava até dias atrás aqui no Vasco e ano passado foi o artilheiro do Brasil. Ele chega ao Rio de Janeiro, deve passar por exames médicos e aí, se for aprovado, assina contrato. O Vasco deve pagar algo em torno de 10 milhões de reais pelo argentino ao Independiente Del Valle. Ele que na Argentina foi treinado por Maradona e é muito comparado ao Canidia, craque da seleção argentina. Um abraço, Débora. Abraço, Lucas, se jogar o tanto que o Canidia jogou. E o Vasco, vamos falar do Vascão, segue se preparando para enfrentar a Chapecoense. Esse jogo amanhã, como a gente mostrou aqui na agendinha, em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão. A equipe do Fernando Diniz estreou no campeonato com derrota para o Mirassol e agora vai, obviamente, buscar os 3 pontos em casa. Alguns titulares voltam, em caso Coutinho, Thiago Mendes, que não entraram em campo contra o Madureira pelo Carioca. Os novos reforços aos poucos vão mostrando serviço, que foram o caso de Brenner e Marinho, que atuaram pelo Campeonato Carioca. Gostou da atuação desses dois jogadores, Benê? Foi uma estreia, digamos assim, tímida, mas também não dá para fazer uma cobrança muito grande. Eu sempre falo isso, que é o contexto do jogo. Eles entraram com uma equipe totalmente alternativa. É totalmente diferente quando você joga com a equipe titular do Vasco da Gama. Então tem que ter esse contexto. Mas eu gostei da movimentação dos dois atletas. Repito, são dois jogadores que vão agregar demais ao elenco do Vasco. Não à toa que eu venho mencionando que o elenco nessa temporada é melhor do que o elenco do ano passado. O time titular, talvez não, porque perdeu o Ryan. Mas o elenco, sem sombra de dúvidas, é superior ao de 2025. Tem drone seu do Vasco, Benê Casagrande? Lincoln? Tem em relação ao zagueiro Lincoln. Inclusive, antes do programa começar, um dirigente do CRB falou, fica ligado, que em breve a gente vai anunciar nas redes sociais a contratação do zagueiro Lincoln junto ao Vasco da Gama, um jogador que não recebia minutagem com o técnico Fernando Diniz e foi emprestado e será emprestado pelo Vasco ao CRB para ganhar essa minutagem e não ficar muito tempo sem parar. No ano passado ele também não ganhou oportunidade, foi emprestado ao Volta Redonda, retornou e agora é cedido novamente. É importante, né, Tartá? Você tem um menino que não está sendo usado. 20 anos, Tartá. Dele voar e respirar. Hoje a gente tem um caso muito no Botafogo, o Igor Rabelo. Não tinha uma minutagem muito alta, era um jovem ainda, muito promissor. Foi pro Náutico, ganhou o apelido de general, fez uma bela campanha lá, depois voltou pro Botafogo e aí brilhou no Atlético Mineiro e também agora tá lá no Fluminense. Quem que foi? O Garré também foi para onde que ele foi? Para a Grécia, o Garré também foi emprestado, uma informação de agora. Que isso, olhar clínico, bom demais. Você tem olhar clínico? Já tive. Hoje eu tô enxergando. Miopia. Hoje aqui eu não enxergo mais nada. Bigode, o único que tem olhos de lince aqui é você, Bigode, hoje em dia. Eu tenho sim. Olhos de águia. Olha aí, depois da chegada do Ademar Lopes, as contratações do Vasco, cara. Você que gosta de falar do bom trabalho do Ademar. Ademar era aquele de São Caetano. Ademar que metia gol pra caramba. Chutava até pensamento. É verdade, mas o Portuga tá bem. Não, a janela muito boa. E assim, esses dois ali que estão no final, que ainda estão com a... Canidia aí. Né? O Spinelli e o Cuiabano. Assim, o Cuiabano, a gente já falou aqui, eu acho que é um cara que vai agregar muito, mas muito ao Vasco, e acho que tem muito a evoluir com o Diniz. E o Spinelli já é um outro tipo de jogador, né? Já é um centroavante, tem 29 anos, já é um cara mais experiente. Ano passado teve uma grande temporada no Del Valle, e eu acho que ele chega para agregar, assim como o Cuiabano. Acho que a posição do Spinelli, de centroavante, ela é mais... Hoje ela é mais urgente do que a lateral esquerda, porque você tem o Lucas Piton e tem o garoto Mutano, que tem dado conta do recado. E o Vitor Luiz também ainda tá lá, né? O Vitor Luiz ainda tá lá também. Então, assim, o Cuiabano eu acho que chega mais para adicionar mais uma peça para você ter uma dúvida boa. Agora, o Spinelli, hoje o Vasco tem o Brenner.
Brenner e GB, mas o GB também não tem tido mais espaço. O Brenner estreou dessa última vez, desse último jogo, mas é uma característica um pouco diferente. É diferente. O Spinelli não, o Spinelli é mais um centroavantão um pouco mais parecido com o Verratti, mas que para mim o Spinelli tem mais qualidade técnica, mais refino técnico. E mais mobilidade também. Exatamente. Verratti, bota na tela aí pra gente comparar aqui com o Verratti. E vão ter 3 centroavantes de características diferentes. O Brenner é um menorzinho de mais mobilidade. O Spinelli é aquele cara meio termo entre o Brenner e o GB. O GBzão é e o GB é o cara de dentro da área. Rapidinho. O Vini mexe a cadeira, fez 28 gols em 50 jogos? Isso aí. Vamos falar também que a exigência é bem menor do campeonato equatoriano é diferente do brasileiro, né, cara? Mas, mesmo assim, fazer gol é difícil em qualquer campeonato, cara. O Cano jogava no mesmo campeonato, veio pro Vasco, atropelou, foi pro Fluminense, atropelou. E o Del Valle foi o Cano fazia muito gol lá. Foi semifinalista da Sul-Americana. Bateu no Vasco e no Fluminense. Bateu no Vasco na fase de grupos. Não foi na fase de grupos? Bateu no Vasco na fase de grupos. No Fluminense bateu o Lanús, que bateu no Vasco no Fluminense. O Lanús foi nos dois, exatamente. O Del Valle bateu só no Vasco. Não, o Del Valle foi não foi antes das oitavas, aquele 16 avos. Nas quartas, né? 16 avos. Acho que foi 16 avos, que aí o Vasco que elimina o Vasco. Deu goleada o Lanús ganha do Vasco na fase de grupo. Na fase de grupo, isso. E aí depois o Del Valle no mata-mata, é isso aí mesmo. O Cano quando veio não era um cara conhecido, arrebentou no Vasco. O Verratti quando veio a gente não conhecia, arrebentou no Vasco. Acho que o Spinelli vem para seguir essa máxima aí. O Vasco se classifica naquele melhor segundo e o Del Valle vem da Libertadores. Perfeito. Foi exatamente isso. E aí o Del Valle cai pro Atlético Mineiro na semifinal. Isso aí. É um time... O Del Valle tem uma ideia de negócio bem interessante de fazer jogadores jovens. E o suco também com gelinho? O quê? Mesclando com jogadores mais experientes, que é o caso do Spinelli. Mas, cara, bom jogador esse cara. E aquele centroavante brigador, que não dá espaço para zagueiro, que incomoda zagueiro. Eu acho que essa é a palavra. E tá ali para fazer isso, para colocar a bola para dentro do gol. Contrato do Spinelli na tela. Bota na tela, Vini Show! 9A, eu olho logo ali pra 10 cruzeiros, 10 milhões parcelados em 2. Pô, que negócio bom, hein? Gostei também. Pra um cara com tanto gol assim? 3 anos de contrato. 10 milhões de real? Ótimo. Olha quem tá no ombro dele ali. Cara, pior que eles são bem parecidos nisso aí, cara. Irmão do Canove. Isso é a ideia do Vini, com certeza. Bom negócio. Bom negócio, também gostei. Qual a única posição que tá faltando? Quer dizer, talvez possa ser mais de uma na sua opinião, ou na sua. Alguma posição que o Vasco precise contratar ainda? Olha, na minha opinião... Vindo o Cuiabano e o Spinelli. Isso aí. Pra mim, jogador bom nunca é demais. Um cara de qualidade que vem pra jogar ou pra brigar por posição. Ó, o Pedrinho apaixonado pelo Spinelli. Mas dentro da necessidade do Vasco, a gente vê um Vasco bem equilibrado. Sim. 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, cara, mas olha só, jogar. Isso é negócio da China, irmão. Claro que sim. 10 milhões de reais pro cara que tem 30 e poucos gols na temporada. Por que o Fluminense não foi atrás dele? Exatamente. Verdade. E a velocidade do Admar, cara, é uma parada muito legal. Mesmo. Não tô comparando o Ryan, nem o Verratti, mas pra necessidade do clube, traz o Brenner, já vai atrás do Spinelli, o cara que enfrentou o Vasco, né? Isso aí. Fica até mais fácil de observar. Cara, o Vini acabou de me falar aqui que ele vem pra ganhar menos da metade do que o Verratti ganhava. É isso aí. Isso aí. Negócio, super negócio do Vasco, do Admar Lopes. É isso. Muito bom. Pô, e a gente já falou aqui, o Rojas, cara, me agradou muito esse menino. Muito, me surpreendendo positivamente. Isso aí. E é um cara que chegou sem marketing nenhum. Vou voltar pro meu lugar. Atenção. Nenhum. 2 ou 3 jogos muito bons desse menino. Mais do Vasco, aqui da TMC. Passamos de 205 likes, pode ter mais like, hein? Toca o like aí quem tá no chat. Rodrigo Prado, que chegou agora. O CEO de NIL, que eu não sei como é que fala. Toca o like. Fala aí, pai da bola, Yuri Duque. Fala, Vegeta, um abraço pra você e pra todos que nos acompanham no Papo de Craque Primeiro Tempo. Tem jogadores perdendo espaço nesse elenco do Vasco. Eu tô falando de Matheus França e GB, que não foram relacionados para o confronto contra o Madureira em São Januário na última segunda-feira. O motivo? Opção técnica do treinador Fernando Diniz. Falando um pouco sobre o Matheus França, ele tem vínculo de empréstimo junto ao Crystal Palace até o meio deste ano. E o Vasco não deve exercer a opção de compra que está prevista no contrato. O jogador chegou como solução dos problemas para o setor ofensivo do clube no ano passado, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol e foi muito criticado pelo torcedor. Falando sobre GB,
O jogador que começou a temporada de 26 com um grande destaque, sendo substituto imediato de Verratti, está perdendo espaço no elenco, principalmente com a chegada de Brenner e agora de Cláudio Spinelli. GB foi destaque na base do Vasco durante muitos anos, porém sofreu uma lesão grave e ficou praticamente 7 meses afastado. Na sua volta, foi peça importante marcando gols decisivos em São Januário. Porém agora vai ter que lutar pelo seu espaço junto ao elenco cruzmaltino. Acredita no Matheus França ainda, o Brandão? Ou já acreditou em algum momento? Quando ele chegou, a gente acreditava que... Acho que o torcedor do Vasco, né? Acreditava que fosse ver o Matheus França pré-saída do Flamengo, né? Antes dele sair, antes dele ser negociado. Jogador que foi contratado pelo Textor, encantou o Textor, né? Para ir lá pro Crystal Palace. E que acabou sofrendo, né, com as lesões lá, veio pro Vasco e a galera achou, né, que, Matheus França, ok. Não rendeu, não deu certo, não vingou. E eu acho que não deve permanecer não, cara. Já teve muitas chances, muitas oportunidades, é um jogador que não vingou e o Vasco tem esse direito aí de não exercer essa opção de compra. Parece faltar fome, né, ao Matheus França, e tem muito caso desse. Tele já alertava isso. Já no século passado, de jogador tem que ter fome. Jogador que tá com a barriga cheia é complicado. Todo treino, né, Luciano? Eu acho que o Diniz não coloca ele na posição dele, cara. Acho que se você for parar pra analisar o Matheus França no Vasco, ele sempre entrou em um momento em que o Vasco tava precisando de resultado, em um momento que a função dele não era importante naquele jogo. Ele sempre foi muito sacrificado nesse tipo de jogo do Fernando Diniz. Ele não é um jogador ruim. Ninguém joga na Premier League sendo ruim. Algumas exceções, mas a maioria dos jogadores que estão na Premier League são jogadores de alto nível. Agora, ele não foi bem aproveitado nessa gestão do Diniz. Para analisar direitinho aí as vezes que o Matheus França entrou em campo, ele não foi utilizado na posição dele. Ele sempre era colocado ali para substituir o Coutinho, ou substituir um segundo homem de meio campo. Quando, na verdade, a função dele, pelo menos no Flamengo, era assim, né? Jogando pelos lados, né, do campo. Sim. Então, assim, é realmente isso. Mas, cara, qualidade técnica, né, cara? Faltou técnica pra ele. Eram lances bobos, assim, que posicionamento em campo não justifica tantos erros. A parte do desempenho individual, isso. Beleza. Às vezes que ele entrou também, a gente esperava um pouco mais dele. Por todo o envolvimento do valor da negociação, enfim, de ser um jogador que tem futebol pra gastar, mas, assim, sendo um pouquinho defensor dele, tem esse grande problema do Diniz sacrificar um pouco as características do Matheus França. Galera... E agora tá marcado também, né? A torcida já até vaiou e tal. Cada dia fica mais difícil também pra ele tentar dar essa volta por cima do Vasco. Claro, mas ele tinha desconfiança de cara por ser formado no Flamengo. Já é uma coisa que o atleta tem que ultrapassar. E é difícil. A jornada dele tá se tornando cada vez mais difícil no Vasco e na carreira. Por que não? Que vai ser bem desvalorizado no mercado. Se é Vasco, tá na colina.